E agora sim, mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, prestação de serviço. Continuamos falando de saúde e sobre um soro contra a Covid-19, Tayana. Um soro para tratamento da Covid-19 desenvolvido no Brasil a partir do plasma de cavalos apresentou anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus, até 150 vezes mais potentes do que os presentes em ex-pacientes que tiveram a doença. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Luiz Eduardo Cunha, ele é médico veterinário. Boa tarde, doutor Luiz, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Pois é, esse mundo científico é fascinante, né? Nós vemos diariamente o quanto, né, os pesquisadores têm se debruçado para buscar alternativas para a Covid-19. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente, então, como é feita essa produção do soro. Luiz, você nos ouve? Vamos fazer a gente vai fazer a reconexão aí com o Luiz, mas nessa minha abertura, né, Tayana, eu falava justamente sobre o quanto a ciência está tão em voga e o quanto a gente vê os pesquisadores debruçados em novas alternativas, né, em busca de soluções aí para a Covid-19. Então, voltando agora, Luiz Eduardo, como é que é feita então essa produção de soro? Acho que não temos o Luiz, Tayana, mas seguindo então a sua opinião sobre essa questão de ciência aqui no Brasil. Exatamente, Júlia, a gente vê a ciência trabalhando de todos os lados, né? Agora a gente via sempre os médicos, agora a gente está vendo também médico veterinário trabalhando com tudo isso. Então você vê que é uma força-tarefa, né? A gente vê vários especialistas de vários ramos aí tentando, né, uma solução para que a gente volte à vida normal, ou para que a gente passe, né, por esse período tão difícil que a gente vem passando, né? E ainda falando de spoiler, que nós duas gostamos de falar sobre, eu gravei ontem um programa com o professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP, a FAPESP, que é essa agência reguladora aqui no estado de São Paulo para ciência e tecnologia e para pesquisa, e ele falava justamente isso, Tayana, que você abordou agora, que é muito importante, não só para as questões de saúde, mas também inovação e tecnologia para os outros problemas do dia a dia, além da Covid-19, né? Não se pode parar as pesquisas, claro, 95% talvez dos pesquisadores aqui no estado de São Paulo e no Brasil estejam debruçados em conseguir novas práticas para pensar em Covid-19, mas, né, Tayana, vamos além disso. Então, você pode refazer a pergunta para o doutor, por favor? Doutor Luiz, você nos ouve agora? Ouço. Tá certo. Doutor Luiz, então explica pra gente, né, como é feita aí a produção desse soro? Pois então, o Instituto Vital Brasil é uma instituição de pesquisa que já produz soro há 101 anos. É ligado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E no início da pandemia, em março, abril, né, a gente, frente a essa tragédia que estava acontecendo, a gente reuniu os pesquisadores aqui para ver como que a gente poderia, né, com a nossa expertise, né, dar uma resposta para a sociedade. A felicidade nossa foi que parceiros aqui perto, né, como a UFRJ, né, e a Fiocruz, junto com a gente estabeleceu um protocolo de produção de soros em cavalos. Né? Por que cavalo? Né? Porque o cavalo é um bioreator biológico já de grande competência, ele produz muito sangue, muito anticorpo, né? E a pergunta primeira é se esses cavalos responderiam, né, a esse estímulo de proteína S do vírus. Né? Então, aproveitando a plataforma de produção de soro, né, como o soro antiofídico, antipotrópico, né, protálico, e o antirrábico, que a gente faz há muitos anos, a gente estabeleceu um protocolo de imunização desses cavalos, visando que os cavalos produzissem anticorpos contra a proteína S do vírus Covid, com a intenção de, depois dessa produção, a gente conseguir obter um medicamento que fosse eficaz para o tratamento da Covid, né? Aproveitando a sua pergunta, Tatiana, a diferença do soro para vacina é que o soro é um produto, é um medicamento para tratamento, né? Ele vai ser usado
mais breve possível, na nossa expectativa, para tratar pacientes doentes, né? A vacina não, a vacina é prevenção, a vacina a gente usa, né, com o intuito de que o ser humano produza o seu anticorpo e se proteja, né, que fique em memória imunológica contra um ataque do vírus, né? E agora, doutor Luiz, por que então os cavalos foram escolhidos para serem os produtores do soro? Os cavalos já são usados para produzir soro há mais de 120 anos. Né? Em 1890, na França, já produziam soro antidifitérico, antitetânico usando cavalo. Por quê? Porque o cavalo é um animal de grande porte, é um animal de fácil manejo. A gente encontra no mundo inteiro, quer dizer, a OMS, por exemplo, padroniza já uma produção de soro em equinos, né? Orienta como animal modelo para essa produção. E ele produz muita quantidade, ele doa muita quantidade de plasma, responde bem aos antígenos de uma forma geral e também não apresenta doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o bovino tem, né, da vaca louca, né? E o cavalo não tem essas coisas. Então, é um excelente doador de sangue e, para nossa grata surpresa, os cavalos responderam muito bem ao estímulo, né, que foi dado, que é aquela proteína S, aquele pedacinho do vírus, né, que fica na coroa do vírus, que é o spike, né, que é o espinho ali da proteína do vírus, né, que a gente inoculando em cavalo, o cavalo produziu grande quantidade de anticorpo que neutraliza essa proteína. Então, na prática, o que a gente está desenvolvendo é pegar esse plasma de cavalo, processar ele aqui no Niterói, na nossa sede, e num laboratório de biotecnologia, de equipamentos de última geração, a gente transforma esse plasma equino rico em anticorpos em uma solução que é hoje conhecida como IFBA, né, insumo farmacêutico ativo, né, que está rico em anticorpos já descaracterizados, que seriam anticorpos de cavalo, pronto para serem formulados e envasados já como um medicamento final para que a gente pudesse iniciar os testes clínicos. Agora, como que funciona, né, o soro no organismo do ser humano? Porque ajuda a prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente como que funciona isso no organismo. Ele não ajuda a prevenir o contágio. Quem ajuda a prevenir o contágio é a vacina. Aquela vacina estimula o corpo do ser humano a responder com anticorpos e também tem memória imunológica. O soro é para tratamento, é para pacientes doentes. A gente, no estudo clínico que está propondo agora, vai ser executado, se Deus quiser, pela equipe do Instituto DOR, né? A gente está propondo usar em paciente que está saindo do quadro leve para quadro moderado. Aquele paciente que a evolução dele está caminhando para o caso grave. Sintomas de 7 a 10 dias, né, com tendência a piorar. Esse é o paciente que a gente está elegendo como o paciente ideal para que a gente possa realizar esse estudo clínico. Para quê? Para que a gente veja a segurança do produto em ser humano e, principalmente, a eficácia desse produto na neutralização do vírus, né, já circulante no paciente. O objetivo dessa terapia é a gente inocular uma grande quantidade de anticorpos produzido pelo cavalo e processados em laboratório, né, purificados. Essa grande quantidade de anticorpos inoculado no paciente doente, ele vai provocar uma redução da viremia nesse paciente, ele vai provocar uma diminuição da quantidade de vírus circulante nesse paciente e essa baixa de vírus circulante vai dar uma chance para o paciente para ele recuperar e sair desse quadro que está evoluindo para um quadro grave e sair desse quadro até para alta hospitalar. A nossa esperança é que esse soro seja eficiente, né? Óbvio que não é 100%, nenhum medicamento é 100%, ainda mais um medicamento biológico, mas a gente a aposta nossa é que ele vai trazer um resultado muito positivo na recuperação desses pacientes. E doutor, até para quem é leigo no assunto, né, diferenciar então esse uso do soro e o uso da vacina. Um poderia complementar o outro, como é que funciona? Não complementa. A vacina é prevenção.
né? A vacina é para aplicar em seres humanos sadios, né? Inclusive essa que está sendo aplicada no Brasil são pacientes sadios, acima de 18 anos, né? Não pode ter febre, até para pacientes, pessoas grávidas, mulheres grávidas, ainda há um questionamento com relação a isso que não foi testado, né? Então a vacina é para prevenção, tanto que os números que são necessários são de milhões de doses, que é para prevenir, inoculando o maior número possível de pessoas. O soro é tratamento, o soro é para pessoas que estão doentes. E nesse primeiro estudo, fase 1, fase 2 e fase 3, serão pacientes que estarão hospitalizados, inclusive. Então, o soro é tratamento mesmo, é tirar a pessoa do hospital. A vacina é para evitar que a pessoa entre no hospital. O soro é para tirar a pessoa, se Deus quiser, viva do hospital. Agora, quais são os custos, né, aí dessa produção? É algo que pode ser colocado à disposição de toda a população? Pois então, como eu falei, é a população doente. Os números não são igual de vacina, não são milhões, são milhares de ampola, né? O número é bem menor, tá? Nossa toda a produção que a gente já faz historicamente, né, no Instituto Vital Brasil, vai ser direcionada para o SUS, como é hoje, né, dos outros soros, né? A questão do custo nisso não é significativo nesse momento, porque a gente está usando as plataformas que a gente já usava para outros soros. Óbvio que agregou um custo aqui a colar. A própria FAPERJ, do governo do estado do Rio de Janeiro, já está dando um aporte de recursos para a gente continuar essas pesquisas. Então, a questão do custo não é relevante nesse momento. O nosso problema hoje é a gente já estamos pensando em aumentar a escala de produção desse medicamento, né? Até em associação com os outros laboratórios produtores no Brasil, como o Instituto Butantan, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, o CPPI no Paraná, são laboratórios produtores de soro que terão que entrar nessa composição de produção de larga escala, porque é um produto biológico que demora para ser feito. Então, a gente precisa de uma estrutura de boas práticas, de certificadas e tal, que são estruturas que a gente já está prevendo ampliar, mas que já temos instalado uma capacidade, juntando todos os laboratórios produtores de soro do país, uma capacidade muito boa de atender o SUS, pelo menos numa primeiro aporte de grande quantidade de ampola. Uma grande notícia, então, que o senhor nos dá aqui no Jornal da Rede Alesp, que é o uso, então, desse soro contra a Covid-19. Agora, o senhor falou, né, é para ser usado nos pacientes que estão ali em internação, é isso? Isso. E dentro desse estudo que foi feito, a redução teria o quê? Uma redução de tempo desses pacientes internados? Como é que funcionaria, então, na prática? Porque a gente sabe também que quanto menos tempo esse paciente estiver internado, duas coisas boas, que ele vai se recuperar antes e também que eu abro um leito para uma outra pessoa. Exatamente. Essa estratégia que a gente está achando que o soro vai poder ajudar, né, para reduzir o impacto dessa pandemia. Mas eu tenho que esclarecer que o produto está na fase de IFA. A gente está finalizando a formulação desse produto para ele ser ampolado muito brevemente e a gente iniciar o estudo clínico. Esse estudo clínico que a gente vai iniciar também muito brevemente, ele é que vai balizar para a gente que as hipóteses que a gente levantou, né, serão confirmadas. Quais são as hipóteses? Nós estamos prevendo que um tratamento, no pior caso, seria em torno de 5 ampolas de 10 ml. Isso o estudo clínico vai indicar para a gente se isso procede ou não procede. Pode ser menos, né? Ou pode ser que exija mais. Então, esse estudo clínico que a gente pretende iniciar na primeira quinzena em março, a gente espera ter essas respostas, né, para que balize a gente nas próximas ações. Né? Tudo agora a gente está focado, né, em preparar essas ampolas o mais rápido possível, apresentar toda a documentação à Anvisa, que já vem negociando com a gente trocas de informação e orientação já desde o ano passado. Então, a gente já está em conversa com a Anvisa já há mais de 5 meses, né? E para ela acompanhar esse processo, ela está acompanhando esse processo, mas a gente ainda não oficializou
o pedido do estudo clínico, porque tem ainda uma necessidade de complementação de alguns testes e também realizar a formulação desse produto e o invase dele, para que a gente entre com essa solicitação. Mas a gente espera que isso seja o mais breve possível, né? E voltando à tua pergunta, o objetivo é, de fato, tratar os pacientes que estão hospitalizados, internados, e para evitar que ele entre para a UTI. É aquela fase que ele não está ainda na UTI, né? E o produto, a gente acha que esse medicamento soro, ele vai tirar esse paciente ou diminuir muito o risco desse paciente que entre para a UTI e seja necessário uma ventilação, uma intubação ou uma coisa mais invasiva. Há estudos fora do país, já na Argentina, na Costa Rica, o México está iniciando também e a Índia está começando também esse processo, mas há já indicações, né, de estudos clínicos que já estão no início de fase, já indicando essa redução, né, de casos que ficam graves, né? Então, há um cenário positivo já de testes que estão sendo feitos em outros laboratórios. Por isso que a gente fica mais animado ainda. Tá certo. O objetivo sempre é reduzir internação e reduzir, óbvio, no final, morte, né? Esse é o foco que a gente está estudando para que a gente consiga botar esse medicamento o mais rápido possível no SUS, né? Para que a gente possa atender o maior número de brasileiros possíveis. Tá certo, Luiz Eduardo Cunha, médico veterinário e pesquisador do Instituto Vital Brasil. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à tua disposição. Obrigado.